O título é A Sedição de Miriam e Arão. Preste muita atenção no que está escrito na palavra. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher o quê? Cuxita. Então, a Bíblia fala que Arão e Miriam estavam falando mal, falando contra Moisés e a sua esposa. Quando a Bíblia fala que eles estavam falando, por que ele se casou com a cuxita e não com uma hebreia? Cuxita era uma mulher de origem africana, ou de pele escura, né? Então eles começaram a falar mal por trás, não só de Moisés, mas também da sua esposa. Se já é algo que desagrada a Deus, falar mal da pessoa, muito mais pelas costas, sim ou não? É algo não só antiético, mas algo que, quando a pessoa pratica isso, ela está abrindo brecha para o inimigo, né? Quando a pessoa ela começa a usar a língua para fofoca, para julgar, para falar mal do outro, nada mais é do que ela está abrindo brecha para o inimigo. E é isso que a gente vai ver isso agora na palavra. Quando a Bíblia ensina que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, você vê Jesus reunindo os discípulos para ficar julgando, falando mal de alguém, ou Paulo, ou Pedro. Você vê algum discípulo se reunindo, olha, fulano é isso, ciclano é aquilo? Não. Mas a Bíblia ensina eles se reunindo para orar por alguém. E se tem uma coisa que a gente vai ver aqui, que quando eles estavam falando, Deus estava o quê? Ouvindo. Eles começaram a ter ciúme de Moisés. Esse assunto deles falaram mal da mulher de Moisés já era ciúme, né? Olha o que eles falaram. Eles falaram, será que Deus só fala com Moisés? Olha lá, versículo 2, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também o quê? Por nós? Agora é interessante, o Senhor o quê? O ouviu. Quem estava ouvindo eles ali falando contra Moisés? Deus. E a mesma coisa acontece hoje. Deus, ele ouve e vê todas as coisas. Eles estavam ali discutindo. Miriam chamou Arão, vem cá. Você acha que Deus fala só com Moisés? Ele fala com a gente. E por que ele não se casou com uma hebreia, está casando com uma coxita? Começaram a falando mal. E ali o inimigo só o quê? Parabéns, continue, né? O inimigo só aplaudindo, porque ali ele estava achando uma brecha para entrar na vida deles. Porque nada mais que quando a gente usa a língua para ficar falando mal de alguém, é abrir brecha para o diabo. A Bíblia até fala em Provérbios 6,12 que chama essa pessoa de filho de Belial. A pessoa que usa a língua para perversidade, para contendas, sim ou não? Para mentiras. Então olha o que a Bíblia fala. Versículo 3, era o varão Moisés o que? Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que maravilha. Moisés não foi escolhido à toa. Havia uma causa por Moisés ser escolhido, porque Deus viu nele o que? Uma mansidão que não havia em outro homem. Mas o Moisés não se irou, tanto é que ele, quando viu ali o egípcio
batendo num hebreu, ele não tomou a dor, não bateu, até feriu e matou aquele homem? Sim. Qual é o homem que não se ira, sim ou não? Todos nós. Mas a Bíblia fala que não havia ninguém mais manso do que quem? Moisés. Do que Moisés. E se tem algo que chama a atenção de Deus é a mansidão, domínio próprio. Se tem algo que a gente aprende com Moisés, que você vai ler comigo, mesmo eles falando mal, Moisés perdoou, Moisés queria o bem dos dois. Mesmo Moisés sabendo do que havia acontecido, porque nesse momento ele não sabia, ele sabia? Não sabia. Ele só soube porque Deus marcou uma reunião com eles e falou: olha aí, ó, vamos reunir vocês aqui. Deixa eu falar para Moisés o que está acontecendo, deixa eu revelar para ele o que está acontecendo com ele. Que vocês estão falando mal, Deus marcou uma reunião com os três. Senão Moisés não o quê? E a melhor coisa para a gente é a gente não ficar sabendo. Se tem uma coisa boa, se alguém está falando mal, é não chegar no nosso o quê? Ouvido. Porque o diabo usa isso. Todas as vezes que você souber que uma pessoa falou mal de você, a primeira coisa que, quando você vê aquela pessoa, o diabo vai lembrar lá, fulano que falou mal de você, sim ou não? Só que nós sabemos que o homem e a mulher de Deus não pode guardar rancor, mágoa no coração. Tem que desejar o bem, tem que orar. Então a Bíblia fala que Moisés era o quê? Manso. E a mansidão vem de quem? De Deus. O fruto do Espírito é a mansidão, é o domínio próprio. E isso vem quando você busca Deus frequentemente. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você tem vida com Deus, mais você passa a ter o quê? Mansidão, domínio próprio, amor. Isso é de acordo com a sua entrega. Então a Bíblia fala, versículo 3: era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saem da tenda da congregação. E eles saíram. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e pôs na porta da tenda e chamou Arão, Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ou falo com ele o quê? Em sonhos. Então Deus apareceu para os três, estavam na congregação da igreja, e falou: olha, vocês vão sair lá fora, que lá fora eu vou reunir com vocês. E eles lá fora, Deus desceu numa nuvem e começou a falar: olha, eu falo sim em sonhos. Quando há profeta, eu falo em visões, eu falo. Deus, ele fala assim ou não? Se Deus fala com cada um, é pela misericórdia dele, não é porque a gente merece. Deus usou muitos e muitos e muitos em geração em geração. Isso não é porque o fulano era uma pessoa muito boazinha, que era muita fé, é pela misericórdia de quem? De Deus. É por isso que a gente temos que ver que, por mais que a pessoa ela seja usada por Deus, por mais que o fulano foi muito usado por Deus, não quer dizer que Deus está aprovando as atitudes dela. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias, que na vinda de Cristo, alguns vão falar para Deus: Senhor, eu curei no seu nome, expulsamos o mal no seu nome. Deus falava com esses? Falava. Deus usava eles? Usava. Mas eles, por alguma maneira, se perderam, pecaram e não se arrependeram, se desviaram da palavra de quem? De Deus. E talvez até se mantinham achando que, por eles serem usados, eles achavam que estava tudo certo. Ah, Deus está me usando, então Deus está concordando com o que eu estou fazendo. Não.
Mas você vê que Deus falou para mim e para Arão: olha, eu falo sim, eu falo com vocês, mas com Moisés é diferente. Com Moisés é o quê? Olha o que Deus fala, ó. No versículo 7, ó: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel. Moisés é o quê? Fiel em toda a minha casa. Boca a boca fala com ele, ou seja, face a face fala com ele. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma de quem? Do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo e contra quem? Moisés. Olha o que Deus falou para eles: olha, vocês estão falando mal deles, eles não sabem o que vocês estão fazendo. Eu falo sim com vocês, eu falo com profetas em sonhos e enigmas, mas com ele é diferente. Com ele eu tenho intimidade, com ele é face a face. Ele tem comunhão comigo, em outras palavras. Ele é fiel. Se Deus usar uma pessoa, não quer dizer que a pessoa é fiel, não. Deus usa quem Ele quer. Agora, ter intimidade como Moisés, vida com Deus como Moisés, não é qualquer um. É só aquele que tem, de fato, propósito com Deus, vida com Deus. Agora, se alguém falar mal desse, se alguém falar mal, Deus faz justiça. Se alguém falar mal de você, de mim, nós temos que se preocupar. Se alguém tramar, não, porque a pessoa, ela está mesmo traindo maldição para a vida dela. Porque se a pessoa tiver vida com Deus, vai acontecer o que aconteceu com Miriam. Então Deus falou para ele: ó, com Moisés eu falo boca a boca, face a face. Versículo 9: e a ira do Senhor contra ele se acendeu e se retirou-se. A nuvem afastou de sobre a tenda, eis que Miriam se achou o quê? Leprosa, branca como a neve. E olhou Arão, Miriam, e eis que estava o quê? Leprosa. Olha só, não era só uma lepra normal, física, uma doença qualquer. Essa lepra, ela era nada mais do que uma brecha que o inimigo entrou. Uma brecha que ela abriu para o diabo o quê? Entrar. Uma brecha que a pessoa dá ao ficar falando mal. Nós temos outro caso que a Bíblia fala que quando o Eliseu, curou Naamã, Eliabe ficou leproso, mas no caso dele a brecha foi a ganância e a mentira. Tanto ganância, mentira, fofoca, tudo que é pecado. Essa lepra é o pecado. A pessoa, ela dá uma brecha para o inimigo que destruir. E se a pessoa não se arrepender, não tem jeito. Em outras palavras, Deus, Ele permitiu isso. É claro que Deus deu oportunidade para ela se arrepender. Então ela ficou o quê? Leprosa. Agora olha o exemplo de Moisés, ó. Continuando. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Agora, Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que o quê? Que a cures. O que ele pediu? Cura ela, Senhor. Tem misericórdia dela, Senhor. Mesmo sabendo que ela estava falando mal da esposa de Moisés, que ela estava falando mal de Moisés, rumando contenda, porque essa contenda, ela estava gerando ali desconforto e divisão entre o povo. Entre o povo. A pior coisa que tem é isso. Isso aqui aconteceu também na época de Caleb e Josué, você lembra?
O povo que começou a causar divisão, levar o povo a ficar contra Josué e Caleb, contra Deus. Eles se deixaram ser usados pelo inimigo, nada mais que Arão e Miriam estavam se deixando ser usados o quê? Para causar fofoca, divisão na igreja. E a pior coisa que tem é isso. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 6, versículo 12, que a pior coisa, 6 coisas aborrece a Deus e a 7ª abomina. Abomina é o quê? Que semeia contenda entre os irmãos. E é isso que eles estavam fazendo, sim ou não? Por mais que eles oravam, por mais que eles entravam na congregação que era a igreja na época, por mais que eles faziam as coisas corretas, mas só de eles falarem mal de Moisés, botaram tudo a perder. Por mais que a pessoa vai na igreja, ela faz bem ao próximo, se ela não vigiar na língua, ela bota até a salvação o quê? Em risco. Coloca tudo a perder. Por isso que a Bíblia fala em Tiago, cuidado com a língua. Se tem uma coisa que eu aprendi, eu já sou assim desde pequeno. Quando eu era criança, na verdade, 10, 11 anos, as pessoas falam, será que ele não tem boca, ele não fala não? As pessoas falavam de mim, minha esposa até mesmo se espantou uma vez, agora ele fala. Ela ri pra caramba. Agora ele está falando. Mas tem uma coisa boa nisso, né, que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais e falar. Se for para falar, fala de Jesus. Se for para falar, ore pelos outros. Amém? Se for para falar, dê uma direção para uma pessoa que está precisando. Amém? Use a boca para bênção, não para maldição. Use a boca para abençoar. Amém? Não para prejudicar. Então olha o que a Bíblia fala. O que nós aprendemos? Se inspire em Moisés. Moisés, ele, quando viu lá a sarça, ele falou, quero ver a glória de Deus, eu quero ver Deus na minha vida. Ele buscou, ele não olhou para a dificuldade. Você acha que era só uma caminhadinha daqui e ali? Ou foi muito sacrifício? Foi muito. Ele não ligou para o sacrifício. Amém? Ele deu ouvido ao chamado de quem? De Deus. Então Deus falou, olha, eu falo com muitos profetas, mas com Moisés é diferente. Moisés tem entrega, tem intimidade, tem comunhão, ele é fiel em toda a minha casa. Então, há profetas e profetas. Se você honrar a Deus, ser obediente à palavra, priorizar a Deus, Deus vai derramar muita unção e bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus teve misericórdia? Teve, por causa de Moisés. Então Moisés rogou, cure ela, assim, versículo 14. Respondeu o Senhor a Moisés, se o seu pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhado o quê? Por 7 dias? Seja detido 7 dias fora do arraial, depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não se foi o quê? Recolhida. Porém depois o povo partiu a Zerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém? Então olha o que a Bíblia ela fala, né? Isso aqui está registrado porque para a gente trazer como exemplo para a nossa vida, né? Para que a gente venha vigiar, amém? E se inspirar em Moisés, procurar mansidão, né? Fugir de contenda, confusão, briga, discussão, fofoca, fugir disso. A Bíblia fala, foge da aparência do mal, sim ou não? Foge disso. Busque a mansidão, a paz. A Bíblia fala que nós devemos buscar paz em todos os irmãos, amém? Com todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Domingo é Santa Ceia. Vamos estar aqui, tá bom? Às 8, às 3, às 7 da noite. Vamos